Oi, gente, tô gravando mais um vídeo. Esse vai ser sobre o Sistema Único de Saúde e as leis orgânicas da saúde. Eu vou fazer só alguns comentários, na verdade, sobre elas, não vou explicar o que é cada lei e tudo mais, mas algo que seja mais pra gente lembrar, assim, pra vida. Estou usando, como eu já mostrei no vídeo do Antecedentes Históricos, o livro SUS, Sistema Único de Saúde, Antecedentes, Percurso, Perspectivas e Desafios. Bom, então, como nós já falamos sobre no vídeo anterior, então o SUS foi formado, nasceu na Constituição Federal de 1988 e a partir de então a gente tem a sua consolidação e crescimento. Bom, é importante lembrar sobre a Conferência Nacional de Saúde. Esse quadrinho aqui, ó, é bem legal, eu vou ler porque ele tá bem ruim aí, essa resolução não é boa, como eu já disse. Mas então, assim, sobre a 8ª Conferência Nacional de Saúde, ela foi fundamental e ela representou um evento político sanitário mais importante da segunda metade do século XX, onde foram lançadas as bases doutrinárias de um sistema público de saúde para o Brasil. Essa conferência colocou em pauta 3 aspectos necessários à reforma sanitária: um conceito amplo de saúde, que extrapola a visão meramente biologicista, a saúde como um direito de cidadania e obrigação do Estado, e a instituição de um sistema único, pautado pelos princípios da universalidade, integralidade e equidade, da descentralização e a participação da comunidade. Bom, aqui em seguida o livro fala um pouquinho sobre por que ele é único. O SUS ele é único, um sistema único, porque ele preconiza a organização e o fluxo único em cada nível de gestão. Então, só tem um comando único em cada nível de gestão, seja no federal, estadual ou municipal. E ele é único porque, como a gente viu no vídeo anterior, quem cuidava da saúde eram 2 ministérios. O Ministério da Previdência, que trabalhava com a parte de assistência médica, e o Ministério da Saúde, que cuidava de ações preventivas, então eram questões mais sanitárias. Dessa maneira, o SUS ele é único porque ele vai realizar tanto atividades de prevenção, de cuidado, quanto as ações preventivas, as ações de recuperação de saúde, né? Então, o SUS ele faz a parte de promoção, proteção e recuperação de saúde. Bom, então aqui, como ele está falando um pouco sobre a Constituição, a nossa Constituição ela tem um capítulo que é referente à ordem social e a parte de saúde, que são os artigos 196 a 200, eles estão no capítulo da Seguridade Social, junto com a assistência e educação, se eu não me engano. Deve estar escrito aí em algum lugar. Tá, aí esse resuminho aqui é muito legal, se vocês até quiserem ler, ele fala sobre, é um resumo de cada artigo, né? Então, o artigo 196, ele vai falar que a saúde é um direito de todos, dever do Estado, e que o Estado deve garantir o acesso universal e igualitário às ações de serviço para sua promoção, proteção e recuperação em saúde. O artigo 197, ele vai falar que as ações e serviços de saúde têm relevância pública, ou seja, quem vai cuidar da regulação da saúde é o Estado. O artigo 196, ele vai falar sobre o sistema único como uma rede regionalizada e hierarquizada. Depois eu vou explicar um pouquinho o que são esses conceitos. E aí, esse sistema deve organizar-se nas diretrizes de descentralização, com direção em cada esfera de governo, atendimento integral,
com prioridade para atividades preventivas, que não prejudiquem as atividades curativas, e a participação da comunidade. É muito interessante que na Constituição não se fala de controle social, se fala que tem que ter uma participação da comunidade, mas não se fala como. Isso só vai entrar na Lei 81/42 e nem a distribuição paritária é falada nessa lei. Eles vão fazer uma outra resolução bem depois falando da questão paritária, mas na Constituição só se fala sobre a participação da comunidade, não se diz como, não se diz quando. E aí fala também sobre o financiamento da mesma maneira, não se fala o quanto, mas se fala que o financiamento vem do orçamento da Seguridade Social. No artigo 99, ele vai falar que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada, ou seja, pode ser feita atendimento à saúde pelo sistema privado, e que o sistema privado pode participar do SUS, mas de maneira complementar, seguindo todos os princípios, diretrizes e atendendo uma certa preferência. No artigo 200, ele vai falar sobre as competências do SUS e vai detalhar as atribuições. E, enfim, é mais ou menos isso, assim, o resumo sobre a Constituição, que a gente pode lembrar depois. Aqui ele está falando um pouquinho sobre os desafios do SUS, né, porque ele foi colocado na Constituição Federal, mas por 2 anos você não teve uma outra legislação, não foi aprovada, não passou, né, pela aprovação, a parte que regulamenta o SUS. Isso só aconteceu em 1990, 2 anos depois, com as leis 8080 e 81/42. E elas foram importantes. Então, elas são chamadas de leis orgânicas porque elas falam de como vai funcionar o sistema de saúde. E aí a gente chama elas, então, de Lei Orgânicas da Saúde, ou LOS. Bom, aqui tem um resumo, assim, breve. Eu vou encostar isso aqui. Isso. Um resumo breve sobre a Lei 8080. Ela vai falar sobre as condições para promoção, proteção e recuperação de saúde e vai regular as ações, a organização e o funcionamento dos serviços de saúde em todo o país. Eu não vou entrar em detalhes sobre cada artigo. Aí, na questão da Lei 81/42, ela vai falar sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências de recursos financeiros entre cada nível de governo, né? Então, é ali que vai se dispor sobre isso. Aqui no final do livro ele fala sobre as normas operacionais básicas, mas a gente não entrou nesse assunto ainda, e a professora Ludmila, quando eu perguntei, ela falou que isso é algo que a gente já nem estuda mais tanto, porque o COAPS, ele muda algumas questões disso, então não é tão atual. Se bem que eu acho que é muito importante estudar. Mas ela parecia não estar muito segura sobre, então ela não me explicou direito. Tá, agora eu vou falar um pouquinho sobre os princípios e doutrinas do SUS. Eles são bem interessantes porque a gente precisa entender que eles são... tem diferença entre os princípios doutrinários e os princípios organizativos. Os princípios doutrinários são como se fossem referentes ao caráter do SUS. São 3: universalidade, equidade e integralidade da atenção. São princípios que não estão descritos diretamente na Constituição, mas eles fazem parte do SUS e da ideologia do SUS. E a gente tem os princípios organizativos, que tem a ver com a estrutura, como o SUS vai estar organizado e como ele vai funcionar.
tem a ver, os 3 princípios são descentralização, regionalização e hierarquização do sistema. E também tem a participação e controle social, desculpa, são 4, né? Bom, sobre cada um rapidamente. O princípio da universalidade, aquele que a gente aprendeu desde o primeiro semestre do PIESC, tem a ver com a garantia constitucional do acesso a toda o acesso de toda a população. É isso, né, gente? Garantir que todos tenham acesso e condições de terem um atendimento e assistência médica, em todos os níveis de atenção. A equidade, ele é um princípio que não está dito na nossa Constituição, mas ele é definido, se fala dele na Constituição como igualdade no acesso, tá? É o que está grifado ali em preto. É definido como igualdade no acesso aos serviços de ações de saúde no artigo 196 da Constituição. A gente não pode confundir os princípios ditos na atenção primária com os princípios organizativos do SUS. A gente tem que cuidar um pouquinho com isso. Então, ele vai assegurar ações e serviços de todos os níveis, de acordo com a complexidade que o caso requeira. More o cidadão onde ele morar, sem privilégios e sem barreiras. Ele tem a ver com a parte da justiça social e também a política de proteção social. O princípio da integralidade também, ele é um princípio que ele é mais falado na Lei 8080. E ele é compreendido como um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigido para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. Então, esse é um grande desafio para o SUS, porque ele está questionando até a própria postura do sistema anterior, né? Você vai, então, é integral, o SUS é integral porque ele vai falar de promoção e recuperação de saúde, da saúde individual e coletiva do indivíduo, dos indivíduos, né? Então, ele vai trabalhar o que antigamente se trabalhava em 2 ministérios. Um autor, ele fala sobre o Carvalho, ele fala sobre 2 dimensões da integralidade, a gente não pode esquecer isso, porque normalmente a gente fala só a integralidade do cuidado, né?